No dia 9 de setembro de 2014, eu tive a minha primeira crise de ansiedade. Nesse dia, aparentemente do nada, enquanto eu estava na sala de casa assistindo TV, eu senti uma dor no peito. A princípio, eu tentei não me preocupar, mas quando essa dor no peito se juntou uma sensação de angústia que eu não conseguia nem entender, nem explicar, e se tornava cada vez mais forte, eu comecei a ficar preocupada. Foi aí que eu percebi que não era mais só dor no peito e angústia que eu estava sentindo. Eu também estava sentindo outros sintomas de ansiedade com os quais eu não estava familiarizada, como tremores internos, tontura e fraqueza. Imediatamente eu fui levada ao pronto-socorro e, chegando lá, eu passei por uma avaliação médica, fiz uma série de exames laboratoriais, um eletrocardiograma e horas depois fui chamada novamente ao consultório da médica que me deu o diagnóstico. O que eu tinha era nada. Nada não. Ela sugeriu que eu tive uma crise nervosa que desencadearam esses sintomas que eu citei anteriormente. Pediu para eu ir para casa, evitar aborrecimentos e tomar um chazinho de camomila todo dia antes de dormir. Foi exatamente o que eu fiz. Eu fui para casa, tomei banho, troquei de roupa, fiz um chazinho de camomila, bebi e fui dormir. Só que na manhã seguinte, logo nas primeiras horas do dia, assim que eu levantei da cama, eu desconfiei que algo estivesse errado, porque eu percebi que eu estava tonta e tinha uma sensação de vazio na cabeça com a qual eu não estava familiarizada. Eu imaginei que talvez eles fossem consequência da noite mal dormida que eu tive e do fato de estar cansada por ter passado uma noite inteira no pronto-socorro. Mas eu estava errada, porque esses sintomas perduraram durante todo o dia e a partir desse momento eles me acompanharam diariamente. Eu comecei a sentir os sintomas da ansiedade todos os dias, sendo que alguns deles eram frequentes, como a sensação de cabeça vazia, a tontura e a sensação de desmaio e o medo. A princípio eu tinha medo de passar mal, ter outra crise e precisar voltar ao pronto-socorro. Mas com o tempo esse medo foi evoluindo e eu acabei sentindo medo também de ficar sozinha em casa e de sair de casa, o que contribuiu para que mais tarde eu acabasse desenvolvendo um outro transtorno de ansiedade, a agorafobia. Dias se passaram desde aquela noite em que eu sentia dor no peito, o primeiro sintoma da ansiedade que me incomodou e precisei ser levada até o pronto-socorro. De lá para cá, todos os sintomas que eu sentia aquela noite começaram a me incomodar constantemente, sendo que a sensação de cabeça vazia, a tontura, a sensação de desmaio e o medo constante e irracional de tudo, principalmente de doenças e da morte, se tornaram frequências diárias na minha vida. Foi aí que eu decidi iniciar uma verdadeira saga para descobrir o que era que eu tinha. Mas antes de eu compartilhá-la com você, eu quero te pedir para, por favor, se você está gostando do vídeo, curta, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e se juntar ao Grado Ansiedade. Porque esse aqui é o lugar onde todo mundo te entende e ninguém acha que a sua ansiedade é uma frescura. Dito isso, vamos retornar para a minha saga. Olha só quanto tempo levou até eu finalmente ser diagnosticada com ansiedade. Como os sintomas persistiam e se tornavam cada vez mais intensos e frequentes, eu decidi procurar ajuda médica. A primeira coisa que eu fiz foi uma clínica, que depois de olhar todos os exames que eu havia feito no pronto-socorro, passar novos exames laboratoriais, eletrocardiograma, raio-x e ultrassons, concluiu que eu tinha nada. Concordou com o parecer inicial da médica do pronto-socorro de que talvez eu estivesse sofrendo de uma crise nervosa. Passou remédios para tontura, para enjoo, para as dores de cabeça e sugeriu que eu retornasse depois de algum tempo para ver se os sintomas haviam aliviado.
Como os sintomas não aliviaram, eu decidi procurar um outro médico, também clínico, que concordou com o parecer das duas médicas anteriores. Olhou todos os exames que eu havia feito, concluiu que eu tinha nada, manteve os remédios para tontura, para enjoo, para dores de cabeça e pediu que eu retornasse, depois de algum tempo, ao seu consultório para ver se os sintomas haviam aliviado. Só que esse médico, como eu reclamei muito com ele da sensação de cabeça vazia e da tontura que eu sentia diariamente, concluiu que talvez existisse uma relação entre os dois sintomas. Talvez fosse algum problema neurológico que eu tivesse. Então ele me encaminhou para um neurologista, que depois de olhar todos os exames que eu havia feito e prescrever um eletroencefalograma, concluiu que eu tinha nada não, só ansiedade. Esse médico disse que eu não deveria me preocupar com os sintomas que eu estava sentindo porque eram todas criações da minha mente. Era tudo psicológico. Disse que no final das contas os remédios que eu estava tomando não estavam interferindo diretamente no meu bem-estar porque esses sintomas não eram reais. Nessa época, lembre que nós estamos falando de quase 10 anos atrás. Não havia tanta informação assim na internet sobre saúde mental e muito menos sobre os transtornos de ansiedade. Então, quando eu recebi esse diagnóstico inicial do neurologista, eu não entendi nada. Eu não entendia como era que a ansiedade poderia estar causando tanto mal para mim. Então eu fui a um outro médico para tentar entender o que era de fato que eu tinha, até que eu cheguei no neurologista que foi indicado para mim e me disseram que ele era muito experiente, já tinha anos de atuação na área e inclusive estava muito familiarizado com o tratamento para transtornos de ansiedade. Então eu fui ao consultório dele. Esse médico seguiu o mesmo procedimento dos anteriores, analisou os exames, só que, diferentemente dos outros, ele passou uma tomografia do crânio para eu fazer. E quando o resultado da tomografia saiu, ele constatou que não havia nenhuma lesão no meu crânio, não havia nada físico que pudesse justificar os sintomas que eu estava sentindo e, enfim, me diagnosticou com ansiedade. Ele passou para mim um tratamento à base de antidepressivos e me explicou que, a princípio, eu tomaria esses remédios por alguns meses, voltaria no consultório para ver a evolução do meu quadro, mas me avisou de antemão que talvez eu precisasse tomar esses remédios para sempre, a minha vida toda. Eu comecei a tomar o medicamento, foram 2 remédios que ele me prescreveu, e no começo foi maravilhoso, porque eles de fato diminuíram significativamente os sintomas da ansiedade. Não só os sintomas físicos, mas até os medos que eu sentia, medo de sair, medo de ficar sozinha, medo da morte, tudo isso aliviou. Só que depois de um tempo, mais ou menos 6 meses depois de estar tomando os remédios, eu percebi que eu estava desenvolvendo dependência. Era mais ou menos assim. Eu sentia que eu precisava dos remédios não para aliviar os sintomas da ansiedade, mas para viver. Eu comecei a sentir que eu precisava que esses remédios fizessem parte da minha vida para que tudo desse certo. Se eu tomasse o remédio, tudo daria certo. O meu dia seria ótimo, eu enfrentaria todos os obstáculos que surgissem no meio do caminho sem maiores problemas. Mas, por outro lado, eu também comecei a acreditar que se eu não tomasse os remédios, o meu quadro pioraria tanto que eu acabaria morrendo. Isso ligou um sinalzinho de alerta na minha cabeça. E foi aí que eu decidi interromper o tratamento à base de antidepressivos. É importante eu dizer que todo esse processo de largar o tratamento convencional à base de antidepressivos foi feito gradativamente. Eu fui diminuindo gradativamente a dose dos remédios, eu não abandonei abruptamente. Eu também preciso ressaltar que ao longo de todo esse período eu tive acompanhamento médico.
Eu não fiz nada sozinha. Eu fui até o médico, expliquei o que estava acontecendo, disse que queria continuar me tratando, mas sem o uso de medicamentos. Ele me explicou os riscos, eu disse que assumiria o risco e nós fizemos um acordo. Ele iria diminuindo gradativamente as doses e me observando. Se eu respondesse bem, nós daríamos seguimento ao processo e dentro de alguns meses eu estaria livre dos antidepressivos. Foi exatamente o que aconteceu. Tudo isso foi importante porque me deu tempo para me preparar psicologicamente para lidar com a ansiedade sem o uso de medicamentos. Então, eu comecei a estudar muito sobre o assunto, a pesquisar sobre transtornos de ansiedade, a procurar relatos de pessoas que, assim como eu, já tinham sofrido ou sofriam com ansiedade generalizada para saber como elas faziam para lidar com esse tipo de ansiedade especificamente. Comecei a procurar entender a minha mente, a desenvolver hábitos saudáveis e a ler muito. Ler sobre ansiedade, sobre a minha mente, sobre transtornos mentais. E foi mais ou menos nessa época que, de forma quase providencial, um livro importante caiu nas minhas mãos. Foi o 10% Mais Feliz, de Dan Harris. Dan Harris é um jornalista americano que era âncora de um dos telejornais de maior audiência dos Estados Unidos quando teve uma crise de pânico ao vivo. Nesse livro, ele nos conta como a meditação o ensinou a silenciar a mente, reduzir o estresse e encontrar felicidade. No final do livro, existe um apêndice no qual ele traz uma série de exercícios de respiração para qualquer pessoa começar a praticar diariamente, gastando apenas alguns minutinhos por dia, mesmo que nunca tenha meditado na vida. Eu fiquei tão empolgada com o relato dele no livro que comecei a meditar imediatamente um dia após a finalização da leitura. E isso fez toda a diferença para mim, porque a meditação me ensinou a observar a minha mente e, portanto, ter um controle maior sobre os meus pensamentos, reduzir o estresse e desenvolver confiança e autocontrole. Além disso, a meditação abriu um leque de possibilidades para mim, que me ajudaram a desenvolver crenças e hábitos mais saudáveis. Eu fui me transformando aos pouquinhos e essa transformação teve um impacto direto na forma como eu escolhi lidar com a minha ansiedade. Pouco tempo depois de iniciar minha prática diária de meditação, eu me sentia muito mais confiante. Eu estava meditando diariamente, mantendo a minha ansiedade sob controle, sem o uso de antidepressivos e lidando de uma forma mais saudável e racional com os desafios e aprendizados que o transtorno de ansiedade colocava no meu caminho diariamente. O caminho que eu precisei percorrer desde aquela noite de 9 de setembro, onde eu tive o primeiro sintoma de ansiedade e fui parar no pronto-socorro, até o ponto em que ela deixou de ser um transtorno na minha vida, foi tortuoso e longo. Não se engane, eu estou falando de anos, não de dias nem de meses. Levou anos até que eu conseguisse viver a minha vida e fazer tudo o que precisava ser feito, apesar da ansiedade. Não foi fácil, não foi rápido, não foi simples, mas valeu a pena. Porque graças ao transtorno de ansiedade e todos os desafios que ele colocou no meu caminho, hoje eu sou uma pessoa melhor e mais forte. Existe uma passagem bíblica em Provérbios 16:32 que diz que conquistar a si mesmo vale mais que conquistar uma cidade. Foi exatamente isso que o transtorno de ansiedade me proporcionou e pode proporcionar a você, a possibilidade de conquistar a si mesmo. Essa é a maior vitória que o ser humano pode adquirir na vida. E ela está em suas mãos agora. Use-a. Se você gostou do vídeo, lembre de curtir. Se tiver qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu respondo.
Aproveita para se inscrever no canal e ativa as notificações. Se junta ao Mogrado Ansiedade. Esse aqui é um lugar onde todo mundo te entende e ninguém acha que a sua ansiedade é uma frescura. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, saúde e paz para todos nós. Obrigada pela sua companhia. Tchau!